Olá, sejam bem-vindos ao 7º episódio do Dósia Cast. E como sempre, né, estamos trazendo figuras sempre ilustres para brilhantar, né, esse repertório aí de personalidades do nosso podcast. E hoje não vai ser diferente. Mas antes, meu nome é Tiago Dósia e estou ao lado do meu irmão Max Dósia. Estamos hoje para trazer uma figura especialíssima. Muito especial, meu amigo Joval Lacerda, o incendiário, vai falar sobre liderança, sobre as expectativas que estamos na véspera da terceira convenção da Dósia Corretora de Seguros, o qual o Joval vai incendiar a nossa convenção com muitas coisas relacionadas à liderança, relacionadas ao aprendizado, ao desenvolvimento humano. Fala aí, Joval, o que é que você pretende fazer aqui em Aracaju? Fala aí, os irmãos, estou aqui com os irmãos Dósia, né? Grande Max, grande Thiago. Para mim é uma satisfação estar aqui. Tem o quê? 10 anos quase, que desde o primeiro contato. O tempo passa rápido e hoje a gente vê o compromisso da Dósia em trazer conhecimento, em promover desenvolvimento intelectual para a melhoria do mercado e com isso alavancarmos ainda mais aí as nossas operações. Então, para mim agora aqui um grande desafio está nessa mesa. Eu sempre gosto, eu digo assim que eu sempre gosto de estar ao lado de gente melhor do que eu, que é onde eu cresço, é onde eu desenvolvo e eu tenho certeza que sairemos melhores dessa operação. É isso aí, Joval. Joval, fala um pouquinho para os nossos telespectadores que estão nos assistindo, um pouco da sua história, como foi que o Joval já desenvolveu várias empresas aí, né? Muitos talentos hoje já são discípulos do Joval. Quem é o Joval, né? Joval Lacerda é o que o mercado chama de persona transformada. Um cara que era muito tímido, travado, bloqueado ao extremo, que até os 21, né, tinha dificuldade de pedir água. Hoje há 25 anos vivo exclusivamente da minha habilidade de comunicação. O que era meu maior ponto fraco se transformou no meu maior ponto forte e que me trouxe, né, um recorde nacional de palestras. Então, em 2019, fiz 189 eventos no ano. Nessa trajetória, já atuamos aí com empresas de pequeno, médio, grande porte. Então, TIM, Vivo, Claro, NET, Bradesco, Caixa, Boticário, Grupo Dakota, Ótica Diniz. A gente tem aí uma trajetória bem bacana de empresas que apostaram já no nosso trabalho e que tiveram resultados, até porque boa parte dessas empresas, a exemplo da TIM, voltei 22 vezes, Bradesco 17 vezes, a JBS 12 vezes. Isso significa dizer que o impacto é tão poderoso que gera um reencontro. Eu costumo dizer que toda venda é a venda da próxima venda. Essa minha vinda aqui agora, essa minha experiência de amanhã é a venda já da presença na próxima convenção. Então esse é o desafio que a gente lança aí, de tornar e promover uma experiência tão impactante que a própria plateia vai falar assim, caramba, esse cara tem que estar aqui de volta ano que vem. E a gente trabalha nessa condição. Que legal. Eu sempre falando aí, né, 10 anos atrás, como as coisas mudam, né? A gente nunca ia imaginar que a gente estaria hoje gravando, né? 10 anos atrás. Verdade. Não existia podcast, não existia esse modelo. Como as coisas mudaram e nós vamos se reinventando, né? E o tema da nossa convenção é o futuro é agora, né? Justamente trazendo essa realidade tecnológica para o presente e prospectando os avanços do futuro de acordo com a tecnologia, a IA, né? E Joval, diante da sua palestra, é o Superativados. Queria saber um pouco dessa proposta, Superativados, né, Tiago? Bem entender um pouquinho esse nome incendiário. Né? Incendiário, eu falava aqui, antes aqui do podcast iniciar, que isso tem a ver um pouco com a minha energia. Então, os meus eventos são realmente eventos... 25 anos de atuação. Nessa trajetória, eu desenvolvi 2 superpoderes. Eu não sei quem já assistiu aí X-Men. É super-herói, é? Pronto, X-Men. Você vai ver ali que cada um ali dos X-Men não são compreendidos pela sociedade, até porque eles têm habilidades que são tidas como talvez até aberrações. E eu entendi 2 superpoderes nessa minha trajetória. Então imagina aquele cara que era ultra tímido, tinha vergonha, tinha bloqueio, não falava, deixava as oportunidades passarem porque tinha vergonha de falar. Então eu queria, dentro de mim existia uma chama ardente, onde eu tinha resposta. Eu sempre estudei muito, me preparei muito, sempre li muito. Só que a timidez me bloqueava. E aí eu tinha a resposta, ficava, caramba, e se eu falar, aí entra o conflito mental. Então todo mundo tem 2 vozes aí na mente, e uma que diz assim, vai lá, fala que é sua oportunidade.
A outra diz assim, fica na tua pra tu não pagar mico. Aqui você der mais evidência é que ganha. E como, imaginei, alguém já bloqueado, com autoestima baixa, com medo de rejeição, eu não falava. Depois que passava a oportunidade, eu ficava com aquele sentimento de culpa, de raiva de mim, por não ter aproveitado a chance. Então perdi a minha juventude inteira, oportunidades da vida pessoal, profissional, mas é aquela, dentro de mim existia um desejo de superação, um desejo de busca, eu me via grande. E aí entendi que nasci no Sebrae, então minha jornada profissional nasceu no Sebrae. Pronto, antes de entrar no Sebrae eu fiz um curso de datilografia, onde já existia o computador e as pessoas já desprezavam essa habilidade da datilografia, mas meu pai falou assim, faça porque isso vai ser útil pra você em algum momento. Mas você não tá entregando a idade, né? Não, tô dizendo que eu acho que dentro da mesa aqui, se você olhar a latinha dos três aqui, eu acho que o mais jovem aqui sou eu. Tem contradições, né? Não, eu tô falando de embalagem. Então, eu creio que você seja mais jovem do que eu, mas eu tô vendo que o tempo não foi nada gentil com você. A gente já viu aqui que o cliente, a minha sorte que eu já recebi meu cachê, então eu posso resenhar com o meu contratante. Mas amanhã você vai ver um perfil diferenciado. Eu costumo dizer que Joval, porquê do incendiário, né? É uma experiência impactante. Falando dos 2 superpoderes, eu desenvolvi 2 superpoderes, realmente. Então eu tenho o poder de parar o tempo. Então amanhã vocês vão ver que o tempo vai passar sem que ninguém perceba que passou. Quando a galera se der conta, já acabou. Caramba, como assim? 3 horas se passaram que ninguém nem percebeu. Esse é um poder, o superpoder. E o segundo superpoder é o poder de alterar a temperatura ambiente. Então eu costumo dizer que nos meus eventos as pessoas perdem no mínimo 1 quilo. Então amanhã, Max, que tá nessa silhueta aí há 10 anos, amanhã você vai ter a chance de... E Thiago, não se esconda não, camisa preta diz que emagrece, né? A gente fica criando esse... Mas a ideia, na verdade, é promover uma experiência tão impactante, tão prazerosa, de superativação. Então o trabalho nosso é exatamente de criar uma experiência onde a gente... realmente ativa a pupila do ser humano. Então, assim, tem gente que você percebe que não brilha os olhos. Por melhor que seja a campanha que você... Se você disser assim amanhã, gente, vamos sortear aqui na próxima campanha uma moto ou um carro, tem gente que não vai se mobilizar porque, na visão dela, ela já nem tem chance. Ela imagina, por mais que ela seja capaz, que vai ter alguém que é mais poderosa que ela, ou que tem mais ambição, ou que tem mais condição que ela, e ela nem tenta. Quando eu não acredito, eu nem dou o meu melhor, eu nem entro. Talvez faça o proforma, bato ponto. Então, quem bate ponto, não bate meta. Então, eu preciso de profissionais que entendam que o alvo que é interessante. Não importa se vai passar do horário, não importa se vai ser sábado, domingo, feriado, o que importa é a entrega do desafio. Se eu tiver gente que tem essa pegada de comprar o desafio e falar, não, deixa com a gente que a gente resolve, aí, amiguinho, pode ter certeza que a galera não tá preocupada com a carga horária, tá preocupada com a entrega da operação. Joval, a gente entende, né, lá e tem como objetivo, né, fazer a convenção para realmente mudar o funcionário, para que ele possa despertar um olhar um pouco mais crítico, né, um pouco sobre a sua vivência, da sua localização, onde você está naquele ambiente de trabalho. Então, a gente pensa que, né, fazendo a convenção, há uma transformação da empresa e verdadeiramente isso existe. Eu queria que você pudesse trazer um pouco, né, dessa importância de incendiar as pessoas, porque quando a gente lidar, né, com máquinas é fácil. Você vai lá, manutenção e tal, mas pessoas. Isso seria, né, incentivar, né, fazer palestras, seria a forma, né, melhor que existe para que essas pessoas despertem para a sua motivação, para o seu desenvolvimento, que pensem um pouco mais fora da caixa. Como é que você desenvolve isso nas suas palestras? Pronto, todo o processo de educação, e quando a gente fala de adultos, é um processo de reeducação. Então, se você tem uma programação mental, nós temos um roteiro, né, onde talvez eu precise desconstruir aquilo que você acredita para que você acredite tenha uma nova crença. Sim, e claro que só vai ser possível com algumas experiências que validem e você fala assim, caramba, realmente eu achava que era impossível e esse cara provou que é possível. Se eu trago uma nova perspectiva, de uma nova forma de enxergar, de operar, e eu crio um ambiente para que essa mudança aconteça, aí eu tenho já pessoas com uma nova crença instalada, que aí vem agora a cultura da empresa para cultivar isso no dia a dia. Então, quando a gente fala de alta performance, o que vai garantir que e aí o que acontece?
Como o evento é um evento de alto impacto emocional, então tem declaração de guerra, tem ativação, tem momentos lá que a gente vai ter de superação, de uau, de êxtase total durante a experiência da apresentação, e no final daquele momento ali você tem um desafio, e esse desafio exige uma tomada de decisão. Se as pessoas foram conduzidas para essas experiências de uau, 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 então é o que a gente chama de momento de flow. Quando eu promovo um momento de flow, elas entendem que é possível sim buscar aquele número, buscar aquele alvo, e aí eu preciso agora ter um método, uma nova forma de atuação dentro da empresa para que essa nova rotina faça com que todo dia ela vá em busca. Aí a gente já sugere que a empresa tenha momentos. Então, assim, quais são os novos rituais que a Dósia vai adotar a partir da segunda-feira para que as pessoas mantenham essa energia que foi gerada durante a apresentação. Costuma-se dizer que ninguém motiva ninguém, mas o que é que a gente faz numa apresentação como essa? Cria um ambiente para que a motivação do indivíduo seja despertada caso ele tenha uma. Tem gente que não acredita em nada, tem gente que não tem metas, tem gente que se acomodou lá com o seu salário. Então, quando eu vejo um grupo, né, reclamando do salário mínimo, a minha pergunta, o que você está fazendo para valer mais ou o mercado entender que você vale mais do que você está ganhando? Então, eu costumo dizer, uma pergunta básica. Uma que tira o sono do empresário, outra que tira o sono do colaborador. Vou fazer aqui agora. Posso lançar? Olha. Aí vocês podem ficar sem dormir aí. Tá valendo? A pergunta é a seguinte: se a Dósia demitisse todos os seus colaboradores e recontratasse 30 minutos depois, recontrataria todos que acabou de demitir? Boa reflexão. É uma pergunta aqui agora. De imediato, essa resposta eu diria que sim, viu? Recontrataria todos? Sim, quase todos, né, Max? Se eu deixar alguém de fora, fica complicado. Não tô falando aqui de Thiago, pai, o cara que passa a mão. Eu quero saber o seguinte: se a Dósia demitisse todos os colaboradores e recontratasse 30 minutos depois, recontrataria todos que acabou de demitir? Eu acredito que essa reflexão ela é bem pertinente diante do cenário atual. Pronto, analisando o seu time, e aí? Muitas pessoas que estão trabalhando hoje no nosso dia a dia já criaram algumas rotinas de... Além do pertencimento, mas também da comodidade, a comodidade, né, de desenvolver algumas atividades na empresa. Sim. Mas já está há tanto tempo, então eu acho que não contrataria 100% não. Pronto, a pergunta agora: esses que não seriam recontratados estão lá ainda por quê? Eu já tenho uma opinião divergente, viu, Max? Boa pergunta. Eu recontrataria sim, porque eu acho que a essência humana, ela é realmente de progressão. Eu nunca vou ter sempre uma pessoa 100% preparada naquele exato momento, né? E as pessoas, elas têm uma alta transformação. Então, o cara que hoje é bom, amanhã ele pode não ser. E o cara que é ruim hoje, amanhã ele pode ser bom, tá? Então, hoje, e inclusive de modo especial, né, a nossa equipe hoje nos dá orgulho, né? E eu falo isso de todo o coração. Agora, se você disser, todos estão preparados? Sim. Talvez não. Boa reflexão. Talvez não. Sim. Mas não fazem com que eu não recontrate. Sim, né? perfeito. Hoje, na verdade, hoje todos lá estão sempre em desenvolvimento. Quando há um processo de demissão, um processo de desligamento, na verdade, quem perde mais, a gente sempre se coloca como culpado. Porque a gente verdadeiramente não conseguiu usar todos os métodos, todas as técnicas, para que conseguisse que aquela pessoa tivesse uma motivação, desenvolvimento, né? E é uma perda, tanto materialmente, né, como humanamente. Porque a gente, antes de tudo, é uma empresa que acredita em gente, em pessoas. Perfeito. Então, é essa ideia, e quando eu falo, eu recontrataria, sim, todo mundo. Show. Porque eu gostaria de ver todo mundo desenvolvendo tal, e apostando. Porque se fosse do contrário, né, a gente também é um pouco taxativo. Não deixaria. Sim. Né, porque a gente sabe que isso seria até... não seria legal com os outros. Né? Então, é reflexo daquele que está lá, ele tem que ser condizente com a nossa cultura, realmente, de desenvolvimento e tal. E todos aqueles que não têm isso, não tem progressão lá, realmente, na empresa. E assim, Joval, eu acho que essa interação e essa discordância diante do colaborador, do empresário, do sócio, é o que faz a empresa crescer e se desenvolver. Sim. Então, do aspecto que o Thiago trouxe, eu concordo 100%, realmente entendo que recontrataríamos todos os nossos colaboradores, agora, obviamente, com o intuito de melhorá-los.
Sim, e trazê-los sim. para a realidade que realmente a gente precisa. Eu acho que nenhum dos nossos colaboradores pode ser descartável, realmente. Sim. Obrigado, Tiago, pela essa reflexão, por esse Show. A alinhamento. pergunta é pra isso, gerar um desconforto. Que a gente chegou numa sinergia baseada na argumentação. Perfeito. Não simplesmente na palavra Perfeito. solta. A gente até se coloca, Joval, muitas vezes nessa posição. Sim. Que é justamente, se eu fosse hoje, se eu fosse o novo gestor da Dose, acho que chegasse, Sim. caísse sim. lá, o que é que eu faria, né? Então, essa é a reflexão que a gente tem. Só para terminar esse assunto, inclusive a gente se avalia, a gente muitas vezes se coloca, porque somos sócios, Sim, né? sim. Mas muitas vezes nós nos colocamos diante de nos perguntarmos, se estivéssemos trabalhando em uma outra corporação, Sim. nós sim. seríamos eficientes Perfeito. ao ponto de não ser demitidos? Perfeito. Show de bola, perfeito. Boa pergunta, boa reflexão. É porque quando a gente fala de dono, existe uma acomodação de que não, eu sou o dono da bola, então quem manda no jogo sou eu. Mas aí tem essa avaliação e quando eu faço essa pergunta em eventos, e eu tive uma experiência aqui bem bacana, no evento aberto, lá em Alagoinhas, próxima Feira de Santana, e um público empresarial, e eu vou lançar uma pergunta aqui que talvez tire o sono de muitos de vocês. E aí fiz a pergunta. No final, aí, deixo aberto, né? Alguns levantaram, aí uma pessoa da área de perfumaria levantou a mão e falou assim, recontrataria todas as minhas. Parabéns, e isso é um sinal de que seu time tá redondo, tá afiado, já tá, né, ali azeitado, como se fala. Mas alguns não recontratei, aí no final um deles veio conversar comigo, dono de uma rede de supermercados, e ele falou o seguinte, olha, você realmente vai tirou meu sono com essa pergunta, porque hoje eu não vou dormir. Hoje eu convidei todos os meus colaboradores para virem para esse evento. Existiam lá, acho que eram 63. Eu pagaria para os 63 para estarem aqui hoje, mas além de eu, minha esposa e meu filho, vieram 3 colaboradores. Hoje eu vou passar a noite avaliando quem vai estar comigo a partir de amanhã. Porque eu não posso mais estar querendo evoluir, eu estou aqui, mas o meu time não quer. Então isso é um ponto para ser analisado, porque o mundo está mudando e mudando rápido, e se eu não acompanho essas mudanças, eu estou fora do jogo. E aí um ponto importante, pessoas sairão do processo para liberar o acesso. Vou repetir aqui agora, acho que dá um corte aí nessa frase, né? É profundo. Essa frase é de Joval Lacerda, viu? Pessoas sairão do processo para liberar acesso. Tem gente que está na empresa que não acredita, que fala mal, que murmura o tempo todo, que reclama o tempo todo, que sempre acha que a empresa concorrente está melhor do que a sua e que essa energia ruim acaba neutralizando todo o time. Porque às vezes essa pessoa é uma liderança, ele tem o poder de influenciar os outros, mas é uma liderança que é nociva, é negativa, que acaba minando todo o time, e aí você fala, caramba, a gente está investindo tanto, apostando tanto, por que não evolui? Então esse é um ponto que eu tenho que analisar, porque assim, eu posso ter gente, como você colocou, que por alguma razão não está conseguindo desenvolver, e eu crio condição para que ela possa. Mas se essa pessoa não quer, e ela é a murmuradora, a reclamona, a energia que vai estar em torno dela vai ser uma energia que bota todo mundo para baixo. Fala, caramba, tá tenso hoje, o dia não produzimos hoje. O que aconteceu? Tanta ideia, tanta proposta, a gente está com a condição na mão, por que a gente não consegue desenvolver? Então, e aí essa frase surgiu diante de uma conversa essa semana agora, com um cliente meu que atua na área de internet e a minha esposa também num processo de uma operação que ela desenvolve. E ele falando que e ele vem há 90 dias mudando o time, melhorando, refinando, para realmente conseguir fazer acontecer. Ele está numa região que, assim, a mentalidade das pessoas é muito negativa e ele tem tido muita dificuldade de encontrar gente que queira crescer de verdade. Ele quer crescer, ele já entendeu que o processo precisa ser melhorado, mas nem todas as pessoas conseguem. Ele está tendo dificuldade de encontrar gente que pense dessa forma. Quer crescer, quer desenvolver, vamos construir uma jornada. E aí com ele percebeu que aí entrou a IA. Parte do processo dele hoje, a IA já vem suprindo a parte operacional. Então, assim, as pessoas que estão saindo do processo, que tinham atividades que eram rotineiras, a IA já está fazendo isso aí acontecer muito bem. Então, ele tem um profissional agora que trabalha 24 horas, 7 dias por semana e que não reclama, não cria problema, pelo contrário. Está tornando a operação dele muito mais produtiva. E veio esse modelo com já o exemplo da minha esposa, usei como exemplo que o fato de finalizar uma parceria abriu porta de forma extraordinária. O que aconteceu em 24 horas pós-separação de um processo evoluiu, ou seja, gerou uma alavancagem que em 90 dias não aconteceu.
Aí eu falei, gente, como assim? Parecia coisa sobrenatural. E aí veio, do nada, assim, eu não digo do nada, né? A mente trouxe isso, né? Pessoas sairão do processo para liberar o acesso. O acesso agora tá liberado. Tá acontecendo. Maravilha, Joval. Joval, já começou a incendiar aqui no podcast, viu? A convenção começou hoje. Mas, meu amigo, me fala uma coisa. A gente fala muito lá na empresa sobre propósito, né? Nós trabalhamos com vendas, trabalhamos com atendimento, trabalhamos diretamente com o cliente, né? O cliente é a razão, eu acho que da maioria das empresas, ou se não de todas as empresas, em poder atender com excelência, desenvolver cada vez mais, superar, no caso, as expectativas dele. Eu queria que você falasse, Joval, um pouco sobre o propósito, quais são as atitudes assertivas, o que é que de fato faz uma equipe, um time comercial, falando especificamente de uma corretora de seguro, incendiar. Pronto, na minha concepção, aí vem já a liderança. O que vai fazer com que as pessoas queiram dar o seu melhor e sonhar no sonho de vocês é a visão de futuro que vocês têm com relação ao negócio. Então, o que fez as empresas... Agora, viu? As pessoas... Pronto, o futuro é agora. As empresas reterem talentos durante a pandemia. Porque pandemia, muitas empresas fecharam, algumas tiveram que fechar as portas, literalmente falando, e quem tá ali, que tem compromisso, que tem a necessidade de arcar com suas contas, pensava muito na questão do como vai ficar o futuro, e agora? E se eu continuar aqui, como é que eu fico? Então, o que é que fez com que, o que é que a gente fez logo de início com os nossos clientes? Grava um vídeo, e você já informando, né, tranquilizando o time, porque tinha muito temor no mercado, né, muito medo, informando que a empresa tem fôlego para 90 dias aí se não tiver faturamento, e que nesse período ninguém vai ser demitido. E foi assim que aconteceu. Alguns clientes fizeram seus vídeos, soltaram no grupo, e isso fez com que o time abraçasse a causa da empresa. Então, nesse caso aí, a gente tinha uma empresa que atuava no segmento de varejo, que dependia realmente de portas abertas, mas que podia, né, como era alimento, poderia trabalhar o delivery. Então, quem era de televenda, eu tenho moto, eu posso fazer entrega. Quem era da parte de estoque, eu também tenho. E a galera começou a se mobilizar, e a empresa não demitiu ninguém. E isso fez com que o sentimento de pertencimento fosse ativado. Então, quando eu trabalho essa ideia de que estamos juntos, então é uma coisa que eu falo muito, assim, não existe essa separação, a empresa não faz, nós somos a empresa. Então, pode observar para qualquer um dos seus colaboradores, se você mandar aqui agora, 15h30, ou 15h55, fulano, vai lá no banco agora para fazer aqui leva esse malote aqui para um depósito. Ele pega um trânsito, chega lá, 16h05, o banco fechou. O segurança, né? Ele chama o segurança assim, diga aí. Diga aí, eu quero falar com Márcia, ali é gerente. Quem gostaria? É Ricardo. Ricardo de onde? Da Dósia. Pode entrar. Não precisa nem perguntar. Então, o sobrenome, que é a empresa, abre portas em qualquer lugar quando existe já uma relação ali de parceria. Então, pelo fluxo que vocês têm com o Bradesco, com os bancos parceiros... Estou falando aqui, não sei se pode falar. Fica à vontade. Eu estou falando de um banco concorrente aí. Não, pode ficar à vontade. E aí, de repente, o que acontece? Já existe o sobrenome que a pessoa leva, aí Ricardo da Dósia entra e tem acesso. Pronto, o cara começa a usar e entender que o sobrenome que a empresa deu para ele agora dá acesso a lugares que certamente ele, pessoa física, não teria. Mas isso é pertencimento, né? Pronto. Porque o cara a pessoa entender que leva o próprio sobrenome. Eu sou a empresa. Com a sua empresa. Eu sou a Dósia. Então, assim, esse entendimento... Agora sim, eu preciso ter motivos para fazer isso aí acontecer. Que é o reconhecimento, que é a valorização. Lá, a gente vai ter uma experiência amanhã bacana. Volta aqui, a gente chama de Corredor dos Campeões. E... passar no Corredor dos Campeões é sentimento, meu irmão, nunca tive uma experiência dessa, de você passar no corredor com a galera vibrando porque você faz parte do time. Isso faz o cara entender, meu irmão, eu faço a diferença aqui. Aí um ponto que eu falo muito assim, se o cara não vai pra convenção, não vai pra confraternização, tem gente que tem esse tipo de prática, de criar alguma situação pra não ir. Quando o cara não vai e ninguém percebe que ele faltou, é sinal de que ele não tá fazendo muita falta. Então, assim, esse é um ponto de alerta. E aí o pessoal, e aí, como é que foi a convenção? Aí o cara, rapaz, mas você não tava lá, não? Não fui, não. Eu nem percebi. Ou seja, se você faltou e ninguém percebeu que você faltou, sinal de que você não tá fazendo nenhuma falta. Então,
fará falta na vida de ninguém. Esse é um ponto. E às vezes o cara se dá o luxo de faltar. Não, isso é só comida, só... Não, meu amigo, isso é um momento que se planeja um ano inteiro e que eu não posso me dar o luxo de faltar, porque ali vai ter conhecimento, vai ter aprendizado, talvez a virada de chave que eu precise para tomar uma decisão de mudança na minha vida. E a partir dali eu gere, né, uma transformação. E diante do fato com relação ao propósito, como é que um colaborador começa a entender qual o propósito que a empresa possui e qual o propósito dele perante a empresa? Pronto, aí a gente traz para o conceito de pensamento estratégico. Então, qual é a razão de ser da Dósia? Qual é a visão da empresa para o futuro? Então, é ser uma referência no mercado em segurança, em garantia de futuro. Porque quando a gente fala de um plano de previdência ou com seguro de vida, eu estou comprando a garantia de que o meu filho vai se formar em medicina, estando eu aqui ou não. É assim que funciona? Muito bem. Então aquele pensamento que a gente tinha no passado, não, eu não vou fazer um seguro de vida porque eu não vou deixar, né, a esposa pro Ricardão e com... Não, meu irmão, é a visão de você entender o seguinte, se você quer ver o seu filho, se você pensa que ele vai ser um médico ou um advogado e quer que ele garanta esse futuro, estando você presente ou não, tá aí uma boa decisão para você desenvolver. É você entender que um seguro de vida... Ó, já tô entrando aqui na área de vendas, viu? E não é minha praia não, viu? Então é você entender o seguinte, não, se eu amo... Aí uma pergunta que eu faço. Quem dos dois tem filho aí? Todos dois. Pronto, dá o nome dos meninos aí. Guilherme e Davi. Que idade tem? Guilherme tem 16 anos, Davi, né, o qual deve estar nos assistindo. Eu mando um abraço para os meus queridos filhos, o Guilherme e o Davi. Davi tem 9 anos. Davi 9 e... Milena, 7 anos. Ou melhor, 8 anos. Não pode errar. 8 anos e Gabriel, 5 anos. 5 anos. Vamos pegar o menor aqui, Gabriel. Gabriel, filho de Thiago. Thiago, diz pra mim aqui agora. Thiago, você acha que existe alguém no mundo que amaria Gabriel mais do que você? Mais do que eu. Ele gosta de botar... Existe algum Pelo homem no mundo? menos igual. Existe algum homem no mundo? Sabe, mas existe a mãe, né? A mãe... Não, algum homem no mundo. Algum homem no mundo que amaria Gabriel mais do que você? Não. Não. Então, assim, imagina aí agora você que pretende fazer com que ele se forme. Imagina o dia da formatura dele. Sim. Ele lá na formação, né? E o nome dele sendo anunciado, Gabriel Dósia, e você ali, aquele momento de alegria, de sentimento de que valeu a pena percorrer todo esse caminho que vocês percorreram, pagando o preço, sabendo que era para garantir o futuro deles. Então imagina esse momento e ele lá, você estando presente ou não, ele entendendo que aquele canudo foi você quem proporcionou. É verdade. E ele fala assim, e eu não tô prescrevendo aqui nenhum cenário apocalíptico na sua vida. Mas caso, imagina que agora, inclusive um cenário que a gente cria para o cliente entender o poder de um seguro de vida. Dele entender que nesse momento aqui agora, estando presente, o que existe é da vida e da morte. E eu preciso entender isso aí. Caso eu falte, imagina ele exatamente lá no púlpito, sendo chamado, pegando e agradecendo ao pai que, pensando no futuro, cuidou, tomou uma decisão importante que fez com que ele chegasse até ali, mesmo não estando presente. Esse é um grande propósito, só por esse propósito. E quando a gente traz aí, olha que coisa interessante, quando a gente traz essa reflexão, não sei se vocês estão pegando aí na câmera agora, geralmente o cliente fica assim, os olhos começam a marejar, começam a lacrimejar, porque ele pensa exatamente na cena acontecendo, o filho agradecendo e dizendo assim, meu pai, onde você estiver, esse presente é seu, essa vitória é sua. Sou grato. Então isso é venda, é a emoção, é o cara sentir na pele, aí engole seco, toma água pra você não passar mal, vá. Tá vendo aqui? Aí a gente cria um momento... Incendiando o podcast. A gente cria um momento pro cara entender, e arrepia realmente, você quem tem filho, né? Então assim, eu tenho a honra aqui de compartilhar com vocês, tem 10 dias isso, minha filha, semana passada, fez o vestibular, que é hoje a melhor estrutura de faculdade lá de Feira de Santana, né? E para medicina e passou em primeiro lugar. Parabéns. E aí entra já agora uma preocupação, porque assim, no meu entendimento, isso aqui é Joval, eu sei que talvez venham haters aí querendo me fuzilar, eu passei pela universidade pública, mas não é mais hoje como era naquela época. Então eu formei em 99, a estrutura, equipamento, nível dos professores, não estou desmerecendo, mas a gente entende que hoje o poder público não tem a mesma preocupação como antigamente, com relação a equipamentos, com relação à estrutura, e aí o meu pensamento, ela vai fazer Enem agora em novembro, mas, e aí o Enem é para uma qualificação melhor,
Inclusive, lá a faculdade dá bolsa, mérito, por ter passado em primeiro lugar, já tem um volume de desconto considerável. E eu entendo que essa estrutura que tem tecnologia de ponta, de última geração, que vai dar para ela a condição de ser um excelente profissional, e ela já é um excelente profissional, já é uma excelente estudante. Então, assim, só para vocês terem ideia, não é primeiro lugar por acaso. Eu faço muitas palestras em escolas, e eu sempre pergunto, quando eu pego essa gurizada que vai fazer Enem, né? Quem aqui vai fazer medicina? E a galera levantava a mão e falou, se preparem, corram, porque eu tenho uma em casa que lê uma média de 54, e o ano passado ela leu 72 livros no ano. Então é alguém que tem conteúdo, é alguém que tem um vocabulário limpíssimo, fala inglês fluente, tem uma visão crítica muito, muito ampla, e é esse candidato que eu vou pegar para competir pela mesma vaga. Então, assim, ninguém chega no topo por acaso. Agora sim, aí entra a cultura da empresa para garantia e o despertar desse pertencimento, desse propósito. Eu preciso promover momentos como esse que vai acontecer amanhã, para o cara entender e falar assim, caramba, nunca tinha parado para pensar na minha função aqui, que não é repetitiva. Eu não fui contratado para fazer uma função, mas fui contratado para pensar, para dar ideias e talvez mudar o status quo da empresa, questionar. E, Joval, a gente vê que o mundo está bem acelerado, né? Então, às vezes, a empresa ela tem esse momento de pausa. Diz, olha, vamos pausar aqui, pelo menos nessa convenção, para fazer uma reflexão. Sim. Justamente para alinhar a visão, o propósito e principalmente hoje para alinhar o quê? Os seus princípios. Perfeito. Né? Tão valorizados hoje. Perfeito. Então, nunca se discutiu tanto ética como se discute agora. Perfeitamente. Nunca se discutiu a transformação que nós estamos passando com IA e tantas outras coisas como se discute hoje. Sim. Então, é um momento de reflexão para que as pessoas estejam ligadas. E sempre o mundo, eu critico um pouco, né? As coisas que o mundo sempre colocou realmente o empresário e o funcionário em lados opostos. Perfeito. Então a gente tenta muito lá na empresa dizer, olha, a gente tá no mesmo time, a gente tá no mesmo jogo, não é... pode ser que haja um sistema criado há muitos anos, né? Antes da nossa própria existência, que tenha pensado de forma diferente, mas a gente tem um papel de mudar. Então hoje a gente traz as pessoas para que venham fazer parte dessa mudança, que a mudança do crescimento da Dósia, ela só é possível se as pessoas se engajarem. Então esse propósito que as empresas têm discutido bastante. Perfeito. Né? Como é que a implantação, eu sei que você já disse, começa pela liderança. A nossa liderança está bem alinhada a isso, de realmente poder se debruçar mais sobre as pessoas, participar e fazer com que elas venham congregar. Sim. Então, eu queria saber um pouco de você, Max, e como é que a gente desenvolve ainda mais as empresas, porque tem o nosso público que está assistindo aqui, podem ser empresários, também podem ser colaboradores, né, clientes e tudo mais. Como é que a gente pode Até outras fazer? Corretoras de seguros também, que podem estar se espelhando no trabalho que a gente vem desenvolvendo. Como é que a gente vai fazer com que essa cultura ela seja realmente empregada na empresa? Eu queria fazer um adendo aqui, porque a gente falou um pouco de propósito com relação ao que entregamos, né? Nós trabalhamos com seguro. Seguro, ele tem essa entrega imaginária do que pode ocorrer, porque você não tem a certeza de quando. O único que nós temos realmente a certeza, você já citou muito bem, é a vida. Você só não sabe quando. E a gente levando essa realidade para internalizando isso, nós já entendemos o papel e a função de uma corretora diante do mercado, da importância que essa corretora tem diante do mercado. E eu até brinco, né? Eu costumo dizer que nós somos uma corretora que iniciamos nossa operação com seguro de vida. Então eu costumo dizer que o cliente que confia em sua falta que uma corretora vai entregar aos seus beneficiários o que ele contratou lá no passado, lhe dá uma confiança. Uma responsabilidade. E normalmente um cliente, Joval, que confia em você, a vida, ela confia os bens, confia o futuro. Então eu acho que esse seria o primeiro propósito. Diante desse propósito, nós temos o quê? Como, vamos dizer assim, o insumo, a peça-chave de todo esse processo. Pessoas. Porque nós prestamos serviço. São pessoas prestando serviço para pessoas. E o tema da nossa convenção, que nós estamos realizando, que de fato é um tema muito atual, é o futuro é agora. Entendemos que as máquinas, a tecnologia vai ter o seu espaço, mas acreditamos que o ser humano que estiver alinhado com isso vai estar muito mais avançado do que o outro colega que não estiver alinhado. Com certeza. Então, Joval,
o propósito que o Tiago cita, da Dose a Corretora de Seguros com os seus colaboradores, é porque nós acreditamos que não vai existir desassociação do homem e da máquina, e sim uma associação. Perfeito. Motivo pelo qual estamos realizando esse momento junto com nossos colaboradores, tentando fazer essa sinergia entre o digital e o humano. Perfeito. Para o mercado atual e o nosso futuro. E um ponto importante que a gente tem que realmente trazer para essa geração que está aí, que são os nossos colaboradores, é entender que a tecnologia não vem para tirar o trabalho de ninguém, mas para alavancar, para acelerar, para potencializar. Por quê? Se você for analisar, você comentou, não, olha, produziu o roteiro desse podcast aqui com a ajuda de um IA. E é rápido o negócio. E as sacadas, e quando você coloca lá o nome do profissional, ela, a depender da busca, vai trazer informações assertivas ligadas àquele assunto e àquele profissional. Então isso otimiza seu tempo, faz com que você se torne muito mais assertivo dentro do processo. Respondendo a sua pergunta de cultura, cultura é aquilo que você tolera. Então, o que é cultura? É a conversa que rola nos corredores da empresa quando você não está presente. Se a empresa funciona melhor quando vocês estão ausentes do que quando vocês estão presentes, é sinal de que sua liderança está funcionando. Tem uma frase que diz assim: chefe é que nem nuvem. Quando vai embora, o dia fica lindo, né? Então, não sei se é o caso de vocês aí. Quando você tá ausente aí na empresa, você cara fala, o que faz aqui hoje? Você fala, caramba, ficamos ausentes e tudo funcionou. Então, assim, isso é sinal, tem os dois lados aí agora pra você analisar, né? Mas eu quero acreditar que funciona muito bem porque o time sabe o que tem que ser feito. Então, qual é a dinâmica? Como é que eu faço essa cultura se tornar real? As rotinas do dia. Então, a gente tem uma metodologia chamada de sala de guerra, que é um método de assessoria que a gente cria, né, rotinas diárias. Então a meta é diária, acompanhamento ao longo do dia, são 3 parciais ao longo do dia, para o cara buscar aquele número. Então qual é a rotina que eu tenho todos os dias para o cara entender qual é a nossa filosofia? Então todo dia é um processo de lavagem cerebral, sim, porque no geral as pessoas vêm com a programação às vezes equivocada, não, meu horário, se o horário é 8 da manhã, eu já encontrei gente assim, 7h40, bora falando, subir? Não, só subo 8, porque eu não, meu horário não deu ainda meu horário, mas sobe que a gente diga, não, só entro no meu horário e saio no meu horário. Esse profissional que tem essa mentalidade fixa, ele tá fora do jogo. Porque as pessoas não estão preocupadas em quem bate ponto, empresa visionária quer entregar resultados. E a entrega de resultado vai além do horário. Então, eu já passei por uma experiência dessa. E eu cito, às vezes, o Detran, que muita gente já sofreu bastante, com intuito de melhoria, mas você chega lá, 16h45, e a pessoa fala assim, olha, já encerrou. Mas, faltam 15 minutos. Mas se eu começar o seu trabalho agora, vai passar do meu horário de ir embora, então só amanhã. Não, minha senhora, mas eu viajo amanhã 5 da manhã, preciso do meu documento. E aí, então assim, como é que eu tenho alguém que não está preocupado em resolver o seu problema? Estou preocupado comigo, de sair 5 minutos depois do meu horário. Então, tem gente ainda com essa mentalidade. Tem gente que não entendeu ainda que o jogo é facilitar a vida do outro. Se eu não tô aqui para servir, tô servindo para quê, afinal? Então, uma frase que eu desconstruo. Eu tenho um método chamado vendedor tarja preta, que é um método de alto impacto, venda mesmo agressiva, venda audaciosa, venda ousada, e com fechamento pra gente não... tô na dúvida, eu vou pensar. Max, fala o que é que tá faltando aí para que a gente já... O que é que tá em dúvida ainda? O que é que não ficou claro na minha apresentação? Para que eu já possa esclarecer e você já tomar a sua decisão agora. Eu não posso deixar você sair da mesa porque muita coisa pode acontecer nesse intervalo. Saiu aqui, o carro bateu, saiu aqui, surgiu uma outra prioridade e aquele fechamento que era tão importante pode ficar para depois. Como eu vivo de meta batida todo dia, eu preciso fazer com que esse fechamento aconteça agora. Então, é muito comum a gente lidar com gente com esse tipo de perfil, esse tipo de mentalidade. E a gente traz para essa pegada. Então, assim, o que é que eu queria colocar? Eu não acredito nessa frase de que todo mundo é vendedor. Não, meu querido. Vendas, todo mundo deveria aprender a vender. Porém, vendas não é para todo mundo, nem por um pouco para qualquer um. É por conta dessa fala aí que tem tanta gente sendo maltratada no mercado. Tem gente que não é para vendas. O cara vai lidar bem no escritório, ele vai se dar bem com animais, mas com gente, tem gente que não tem prazer de lidar com gente. Eu vou dizer que esse cara é vendedor? Não, porque acaba desqualificando uma profissão que é notória, que é tão útil, né, para o mercado. Tudo depende de venda. Então, se eu tenho gente que entende que vendedor é o cara que facilita a vida do outro, que ajuda você a tomar uma decisão inteligente para você,
Aí eu mudo o jogo, aí eu entendo que, caramba, tenho que estudar. Então, além da venda é arte, mas venda também é ciência, é processo. Mas o seu jeito de ser vai fazer toda a diferença, porque a gente costuma fazer negócio com gente que já se predispõe a resolver nossa vida. Quando eu pego um cara que dificulta, ele acaba desvendendo. Assim como tem a venda, tem a desvenda. Caramba, eu fui pronto pra comprar, o cara conseguiu me fazer desistir da compra, porque ele dificultou tanto, ou me tratou tão mal, que eu desisti de comprar. Então isso é comum acontecer. Então, na minha visão, vendas não é para todo mundo, nem tampouco para qualquer um. É para quem entende que o seu papel é tornar melhor a vida do outro. E isso tem a ver com o propósito de cada um. Então, a cultura vai ser exatamente qual é a rotina que eu desenvolvo todo dia para o cara entender o seguinte, ó, a gente começa o dia ativando o colaborador. Reunião de 10 minutos, reunião minuto, 10 minutos de reunião onde eu vou trazer uma boa prática do dia anterior, onde eu vou trazer uma frase, um versículo, um pensamento para desenvolver ao longo do dia, ser ali o nosso mote do dia, né? Iniciar nossa fala rápida. Eu vou trazer a meta do dia, qual é o nosso desafio de hoje? Fazer 50 ligações e dessas aqui, gerar 10 agendamentos e pelo menos 3 fechamentos hoje. Tá valendo? Vamos para cima. E eu monitoro, acompanho. Ao longo do dia eu faço o acompanhamento, as 3 parciais que eu falei aqui, 11, 15, 17. E o fechamento do dia, eu só fecho com a meta batida. Se 17 horas eu percebi que tá faltando lá a meta do dia, sei lá, 30 mil reais de venda aí. Tá faltando 1.500, vou fechar a loja porque, bora lá, falta 1.500 aí. Quem tá com proposta sem fechamento, quem tem cliente aí pra dar retorno, todo mundo na operação, que talvez passe da 18. Vá pra 19, 19h30, 20 horas e o fechamento acontece, grava vídeo e joga no grupo. Porque quem tá na retaguarda, a pessoa da limpeza, a pessoa que fez o cafezinho, eu costumo dizer aqui, quem fez o cafezinho aqui hoje? Dona Eva, depois chama a Dona Eva aí que eu vou fazer a pergunta pra ela. Quando eu chego na empresa, eu pergunto assim, ó, lembra que foi a pergunta aqui? Puro, sem açúcar? Eu falei, depende, se for bom, pode ser sem açúcar. Que o café quando é bom, você não precisa tomar, aí você saboreia o café. Mas quando é crítico, bota o açúcar pra amenizar aí, pelo menos pra... Aí a pergunta que eu faço, Dona Eva, a senhora tá me ouvindo aí agora, eu poderia atribuir a meta da empresa aqui agora a qualidade do seu café? Aí Dona Eva, quando fala assim, ó, não tenho nada a ver com isso, meu café é bom, se não tá vendendo é problema deles. Mas o café de Dona Eva tem o poder de mudar o resultado da empresa. Aí quando a gente traz esse exemplo que é simples, então assim, Dona Eva, imagina que agora, se eu vou pedir um cafezinho, quando eu vou tomar o cafezinho, tá frio, ou tá com cheiro daquele inseto que passa perto do açúcar, né? E fala, caramba, nem o café tá prestando aqui. Eu já volto irritado, já volto aqui enfesado, já volto aqui cuspindo bala, insatisfeito. Essa é a situação 1. Mas se eu vou tomar o café de Dona Eva, só em colocar perto aqui do rosto, eu sinto o cheiro, aquele cheiro de café fresquinho, né? O cheiro de café puro, caramba, já tô vendo que vai ser bom. Provo, o café tá quentinho, tá saboroso. Uau, aquilo renova minha energia, aquilo ali ativa minha dopamina, eu já tô com o humor melhorado, eu volto empoderado agora. Então, aqui, que é o cafezinho de Dona Eva, tem o poder de mudar o comportamento do vendedor e com isso ele muda o seu resultado lá na ponta. Ele volta pronto agora para mais 3 horas de energia ali, de busca, de ousadia e é onde o fechamento da venda acontece. Então, quando eu dou esse exemplo, eu mostro que Dona Eva faz toda a diferença aqui no resultado de vendas da empresa. Dona Eva ouvindo isso, ela fala, agora, tá vendo aí? Tá vendo aí, Guilherme? Quando eu falo que é pra comprar o melhor café, você fica botando aí gosto ruim, melhor. Aí pronto, Dona Eva agora só vai querer o café premium, porque ela entende que o café dela de excelência contribui para que a meta da empresa seja batida. Aí eu incluo Dona Eva no jogo. Ela agora entende que ela faz toda a diferença para que a meta da empresa, que é geral, seja batida. Incendiou. O homem incendiou o podcast, já envolveu todo mundo, né? Pronto, o pessoal que tá nos bastidores já entrou pra dentro do podcast. Você até brinca assim, tá? Gente, hoje Dona Eva não dorme, ela tá pesquisando no YouTube como fazer um café agora. Mas isso é tão verdade que às vezes a gente tá lá e tem a moça do café, né? Pronto. Que resume, e ela diz, e aí, rapaz? Tá todo mundo ali. Já bateu, né? Se eu souber trabalhar, Dona Eva aqui agora, Dona Eva, é você quem move aí, e se ela também circula os ambientes, se ela que cuida da arrumação, da limpeza, fantástico. É ela quem vai estar fomentando, observando, e não é que vai ser não existe X9 no jogo, mas ela é quem vai estar...
Ó a posição da Mas, mão. Ó, muda o jogo, isso aí. muda o jogo, muda o jogo. Mas olha, isso aí que você falou é fundamental mesmo. Um pertencimento tem que vir de todos da empresa. Cadê Dona Eva? Dona Eva, o café acabou, Dona Eva. Vai mais café, então é bom, viu? Então, o pertencimento realmente ele tem que ser de todos, né, Joval? Isso aí é fundamental. Inclui todo mundo no jogo. É, Aí entra outro jogo aqui que é já uma provocação para dose, que eu não sei ainda se é assim que a empresa opera. É entender o seguinte, que o vendedor já tem sua comissão por meta batida. E se a meta do grupo for batida, Dona Eva tem que perceber que ela também ganha um pedacinho do bolo. Tem lá um percentual de comissão, onde toda a empresa agora participa. Agora eu tenho todo mundo torcendo para que dê certo. Não tô preocupado em sair não, porque a meta falta pouco ali, eu também tô ganhando. Eu mudo o jogo da... Aí pronto, eu neutralizo qualquer reclamação que tenha de falar assim, olha, poxa, mas meu horário, não sou pago para isso, porque agora, mas existe aquele envelopezinho, ó, final do ano, tá todo mundo... Pronto, aí eu mudo o jogo. Joval, toda corretora, né, ele tem como papel a área da venda, a área do atendimento, a área operacional, e a Dose também não é diferente, né? Nós costumamos dizer lá que tem que ter esse clima de competição, de ganhar, de perder, não pode ter o mesmo sentimento. Sim, Na hora que ganhar, você tem que comemorar, tem que vibrar, de perder, perfeito. você tem que chorar, Perfeito. tem que chorar com o time. O time tem que ficar na expectativa da moça do café até realmente a liderança. Quanto liderança, nós também temos outras lideranças dentro do nosso grupo. Show. E a gente entende a importância da liderança no processo de fazer as pessoas brilharem os olhos. Perfeito. Né? Eu costumo dizer muitas vezes quando a gente está na venda, na pegada, incendiando esse movimento, que o podcast de hoje tá daquele jeito, viu, Joval? A gente tem que ter o tal da faca nos dentes, sangue nos olhos, pra fazer é nessa pressão. Entendeu? Então, é nesse sentido. A gente está buscando realmente, Joval, ano após ano, ser um pouco melhor, ou melhor, muito melhor do que o que éramos anteriormente. Então, a sua presença aqui é uma prova viva de que nos preocupamos com a excelência, com o desenvolvimento das pessoas, com a colaboração mútua, tanto das lideranças como dos colaboradores, independente do seu nível, buscando o quê? Alinhar o time para o propósito, que é atender, né, da melhor maneira possível os nossos clientes, né? E os que ainda não forem nossos clientes, que realmente entendam um pouco através desse podcast qual é o nosso propósito, qual é a nossa pegada, quanto seguro é importante para a sociedade, quanto seguro é importante para a gente, Joval. Nós nascemos dentro desse ramo, tentamos trazer essa realidade para o nosso mercado com muito profissionalismo, com muita maturidade e, assim, ficamos felizes em estar comemorando 35 anos. Show. Né? Importantíssimo. Com a convenção, com um evento que já iniciou desde o dia 20 de junho, com a celebração, com forró, com bolo. E nós estamos comemorando 365 dias, os 35 anos. Porque todos os dias nós estamos criando ações diferentes, movimentando a equipe de uma forma diferente. Então, falando dessa liderança, falando dessa conscientização do desenvolvimento humano de forma linear, qual a expectativa que você tem diante do evento que estaremos realizando amanhã lá no hotel, né? Com toda a nossa equipe. Expectativa inicial. Tu pega aqui, viu? Só essa foto com esse rapaz bonito aí. Expectativa inicial é de ser convidado para deixar o ambiente novamente, né? Seria a terceira edição. E aí eu costumo brincar, né? Falar, gente, se aparecer o gerente ali pedindo pra gente baixar a energia, que sinal de que estamos bem calibrados. Porque é natural isso acontecer. Na verdade, foram 3 vezes. A terceira não houve o convite para sair, mas pediram para diminuir a intensidade. Só que você não consegue diminuir a intensidade e vibração de quem tá comprando a ideia de um projeto. Quem tá comprando a ideia de que o futuro vai ser melhor do que o presente. Então, quando eu falo que o futuro é agora, eu tô trazendo o futuro para o hoje e a galera tá entendendo que vale a pena esse futuro vir para cá. Um detalhe importante aqui que a gente trabalha, e é um método que eu uso, que para mim é perfeito, é que visão de futuro, quando a gente fala assim, o que você quer ser daqui a 5 anos? Então, quando eu estabeleço uma visão de futuro, eu não penso daqui para lá. Porque se eu pensar daqui para lá, talvez hoje eu esteja quebrado, no fundo do poço, devendo, e aí eu nem sonho. Mas como é que a gente projeta a visão de futuro? Eu vou pro futuro, lá eu vejo o que eu gostaria que fosse o meu futuro ideal, meu futuro perfeito, né? E depois eu volto para trilhar esse caminho, traçar um plano que talvez seja sair do buraco, para construir esse futuro que eu já vi que vale a pena. Então, o futuro é agora, trazendo para o hoje, eu estou trazendo exatamente aquilo que eu vejo. E aí um detalhe importante, o passado só serve para dizer de onde eu vim, mas não define para onde eu vou.
o meu presente será definido com a visão do meu futuro. Então, se eu me vejo grande, falando nos palcos internacionais, inclusive já quero informar aqui, dia 8 de novembro, eu estarei em Portugal, lançando meu 6º livro de coautoria. Parabéns. Nesse evento teremos a presença lá do presidente de Portugal, serão 3 dias de evento, 6, 7, 8. E eu vou estar palestrando ainda em português, mas se a minha visão de futuro é rodar o mundo falando inglês, desenvolvendo outros idiomas, significa dizer o seguinte: essa visão de futuro, que para mim é extraordinária, vai exigir que hoje eu desenvolva muito bem o meu inglês. Então é o tamanho do meu futuro que vai definir a intensidade do meu presente. O quão grande é o futuro para a Dózia é que vai exigir o esforço que vocês vão fazer agora. Então, quando eu falo aqui agora que eu quero estar em dezembro com 10 quilos a menos, correndo 5 quilômetros abaixo de 20 minutos, eu estou dizendo o seguinte, que agora o meu processo vai ter que ser intenso para que eu consiga perder 10 quilos e ganhar ritmo para um pace desse, né? Então, inclusive, para quem não sabe aí, né? A ostentação de hoje, 2025, não é o carro importado que você tem, não é as viagens que você faz, é correr 5 quilômetros abaixo de 25 minutos. Isso é a ostentação. O cara fala, o cara é monstro, né? Para quem não viu ainda, tá aqui, pessoal. Vim aqui para Aracaju, mas amanhã eu tô na pista lá em Atalaia. Quem quiser acompanhar, chega lá às 5 da manhã. E se tiver fôlego, me acompanha no pique, o pace tá chegando nos 20. Joval, eu tô pegando o extintor aqui, viu? Que tá tudo incendiário. Sem pressão. O que faz pra liderança brilhar os olhos? Aí é o quão grande vai ser esse futuro extraordinário. Então, começa com vocês. Então, a capacidade que vocês tiverem de vender pra liderança, pros seus líderes, esse futuro extraordinário, eles participando de um projeto muito maior, e aí entra, né? Eu acho que esse momento aqui do podcast, onde vocês trazem convidados, já é uma provocação aí agora. Talvez a próxima sejam seus líderes aqui presentes. Boa, boa. Se eu trago os meus líderes aqui para eles compartilharem com o que eles têm de expertise, aí, meu irmão, o cara se sente pertencente, o compromisso aumenta, porque agora eu tô verbalizando aí pro mundo que eu faço parte desse time, que eu contribuo com esse time, que eu contribuo com a meta batida, que eu supero, que o meu time pode estar na última posição desde que esteja com a meta batida. Então, esse nível de competição que eu preciso trazer pro time, pro jogo. É gente que vibra realmente, gente que brilha os olhos e fala, meu irmão, eu não tô aqui para perder, vou fazer o que for necessário com o meu time para trazer o resultado, e o resultado atingido, todo mundo ganha, pronto, esse é o jogo. Então, quanto maior for o desafio e o reconhecimento, mais as pessoas que vivem nessa pegada estarão dispostas a dar o seu melhor. Nem todo mundo vai entrar no jogo. Tem gente que fala, não quero isso, esse negócio de pressão não é comigo. Inclusive, tem muitos pais aí que estão destruindo os seus filhos, o futuro dos seus filhos, com uma prática que é muito comum hoje. Eu fui forjado na dificuldade, creio que vocês também foram. Então, assim, 35 anos, conheci. O seu pai tá no jogo ainda, não? Sim. Pronto. Conheci seu Carlos, né? E pela postura, eu tenho certeza que seu Carlos não passava a mão na cabeça de ninguém, né? Era o modelo, né, de postura de liderança, que era o modelo anterior, vai aprender, vai desenvolver, vai. Então, assim, o sonho de todo filho é já assumir, né? Não, é do meu pai, eu já sou o dono. Não é bem assim. Eu preciso conquistar e construir a liderança, que esse é o grande desafio. Então, por que muitas empresas não conseguem construir sucessores com seus filhos? Porque falta um pilar. Outra fala que pra mim é clichê, que todo mundo pode ser líder. Claro que não, gente. Todo mundo tem um talento, um chamado, um propósito, uns para liderar exércitos, outros para curar, outros para construir edifícios. Maravilha. Mas liderança é para quem tem chamado. Aí você vai ter o cara lá que o pai mandou pra estudar fora, ele fez mentoria, ele fez coach, ele tem lá uma formação espetacular, fala 4 idiomas. O filho volta com toda essa formação, volta pra empresa e o pai fala assim, tá aqui o bastão, meu filho, cuida aí agora. O pai não tem nem o 2º grau, semi-analfabeto, que construiu um império e o filho não consegue ter 10% da liderança que o pai tem. Que isso não tem a ver com formação. Então, dentro dos 3 pilares que a gente traz aí do que constrói um líder, a gente tem o pilar técnico,
Então, o conhecimento. O pilar relacional, que é o pilar humano, é entender de gente. Então, eu tenho que entender muito do negócio de vocês, que é seguro, se eu quero entrar no negócio. Além de entender de seguro, eu tenho que entender de gente, porque eu vou ter que lidar com pessoas, tanto do time quanto clientes. E tem o pilar que a gente chama de habilidade conceitual, que esse é o feeling, que não se ensina, é particular de cada um. Então o feeling, que é o que a gente chama, né, de efeito, você fala, caramba, não sei por que eu gosto aí de graça do cara. É o carisma, a forma de lidar, é a forma de conduzir, que isso é de cada um. Então esse pilar conceitual que poucos filhos vão ter é que às vezes dificulta esse processo de transição. Então vão ter empresas que vão ser vendidas porque os filhos não se identificam ou tentaram e não conseguiram, e é melhor vender do que destruir o que o pai construiu. Então esse é um desafio. Então se vocês estão já com o bastão na mão e estão construindo um futuro maior do que que é o desafio é esse. A pior parte foi feita pelo pai de vocês, que foi construir toda a estrutura de 35 anos. E isso gera credibilidade, confiança no mercado, e aí volta ao que você falou mais cedo. Então quando alguém fala assim, ó, eu vou franquear a vocês a responsabilidade de cuidar do futuro da minha família, estando eu aqui ou não. Isso é confiança. Então o negócio de vocês não é seguro, é confiança. E aí o líder de vocês precisa ser uma pessoa confiável, o vendedor de vocês tem que ser confiável, e a confiança vem de postura, vem de uma verdade que está alinhada ao que eu estou desenvolvendo aqui agora. Então se eu falo com segurança, falo com firmeza, trago a minha realidade, quem está ouvindo e assistindo fala, caramba, eu senti firmeza no que esse cara disse, tá? Que tem aquelas pessoas que falam e você fala assim, meu irmão, tá estranha essa conversa, papo meio, né? Aí pronto, é o nosso radar que fala assim, ó, esse cara aí, meu, tem muita firula, muita pipoca pra pouco milho. E tem muita gente hoje com digital aí na internet. Eu não sei se vocês estão sabendo aí agora, a China proibiu que pessoas sem informação falem de assuntos específicos. Então, assim, saúde só vai ser possível ser falado por pessoas de saúde nas redes sociais. Não tem mais influencer sem informação falando de saúde, porque tem muita gente prestando um desserviço, que é ensinando coisas que não tem nada a ver. A mesma coisa é gestão, a mesma coisa é lidar com pessoas. Então, vendas, muita gente que lê um livro e já está ensinando e conduzindo, fala, meu irmão, isso aí não funciona, não tem oratória. Muita gente dando mentoria de oratória se nunca pisou num palco. É verdade. Como é que o cara vai entender? E se der um branco, como é que eu faço? O mundo mudar, né? Tu entendeu? Então, hoje, a internet deu voz para muita gente, inclusive gente desqualificada que está tendo a ousadia de fazer, e aí é um mérito que eu dou para essas pessoas, assim, a coragem que muitos com formação não têm. E se você não tem ainda, nosso papel é esse, a gente trabalha nessa Educar. girada de chave mental, nessa reeducação, para o cara entender que a opinião do outro não muda a sua realidade. Então, aqui eu entendo que claro que sempre vai ter um hater, sempre vai ter alguém que vai se sentir incomodado com o que você está fazendo. Não vai com sua cara, mas e daí, se não gostarem? Não muda nada. Mas eu tô preocupado com os que vão ouvir isso aqui e vão destravar falando, meu irmão, agora sou eu. Se esse cara conseguiu, com a dificuldade que ele enfrentou, eu que não passei por nada de... Claro que você vai sendo forjado, você vai fortalecendo mais. Mas tem gente que tá com todo o recurso na mão, só não tem a ousadia de fazer. A coragem de colocar a cara na tela. E quando ela entende que vão ter pessoas agradecendo muito mais do que os que estão criticando, ele entende que ele tem que encarar o desafio. E destrava. Maravilha, viu? Incendiou novamente. Super ativou. Só que estamos chegando ao final, né, Max? Mais um. Aí a galera fala assim, caramba, já acabou? Ó o efeito do tempo aí. Vou parar o tempo aí agora. Aquela não. Então, Joval, queríamos aqui nesse finalzinho já agradecer muito, foi muito importante, você realmente inspirou aí com suas palavras muitas pessoas, tenho certeza disso, né? E a gente sabe que realmente a cultura das empresas, né? Você mostrou isso, tem que realmente ser preservada, tem que realmente alinhar, né? Em todos os pares da empresa, tem que realmente motivar sempre a sua equipe para uma finalidade comum. E vimos também que você disse aí que não tem lados. A empresa é única e é para todos, né? E é o seu sobrenome, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, né? E muito nos honrou aqui. E eu acredito que amanhã vai ser show. Vantagem amanhã, a pressão vai subir. Eu acho que esse podcast ele vai viralizar porque vai atingir várias empresas do ramo de seguro, de demais ramos. Porque o que hoje a gente está trazendo é a realidade de muitos empresários, né? Para mim, Joval, eu quero lhe agradecer profundamente, porque eu sempre fui um
um admirador do seu trabalho. Bacana. Pra gente é um orgulho muito grande quanto empresa estar tendo a sua participação em um evento que representa um marco histórico diante do nosso mercado, porque nós somos uma das corretoras mais antigas desse estado. Perfeito. Ininterruptas, né, diante desse mesmo CNPJ, o 32.770, 786 e ao contrário, 12, Perfeito. que é o CNPJ da Dósia. Então, temos propósito, temos valores muito bem definidos, temos histórias, temos know-how, e trazer Joval para poder incendiar esse momento de renovação, de tecnologia, na terceira convenção que nós realizamos, é motivo de muito orgulho, é motivo de muita gratidão. Sou seu admirador, acompanho o seu trabalho. Parabéns. Desde o KLA, quando você veio para uma palestra 2015. Verdade. Eu estava lá sentado na frente, assistindo sua palestra. Perfeito. Pra gente é um orgulho muito grande. E foi bom você falar de KLA. Olha que coisa interessante. Em 2005, eu tive no 7º Encontro Nacional de Vendas em São Paulo, 1.500 pessoas lá no Rebouças, e eu estava na primeira fila. Tá vendo? No final do dia, foram de 8 às 18, aí eu fui com uma passagem assim, de ida e de volta no mesmo dia, porque tinha recurso limitado. O dono do evento, Edilson Lopes, já sabia o meu nome, porque assim, sempre fui de estudar, a galera perguntava lá, os palestrantes, eu respondia, ganhei livro, ganhei DVD, voltei cheio de prêmios, e ele já sabia o meu nome. E naquele dia, eu me vi no palco da KLA. Maravilha. Eu me vi, eu falei, cara, um dia eu vou estar nesse palco. 10 anos depois, eu estava estreando nos palcos da KLA. Isso é visão de futuro. Agora, não fiquei esperando o convite, trabalhei ao longo do tempo, me preparei, busquei, e o convite aconteceu, subi no palco, e que bom que foi altamente positivo, né, a experiência. E eu queria já agradecer também aqui aos irmãos, né, Dósia. Foram 3 anos de negociação. Quero agradecer ao meu amigo Thiago, que esse ano ele decidiu abriu a mão, que ele é o financeiro, e decidiu pagar o cachê aí. E amanhã eu preciso mostrar. E eu falei, o financeiro tem que estar na sala, porque ele vai falar assim, rapaz, temos que aumentar a janela aqui de contratação, porque aquele orçamento ali não cabe mais aqui. E a ideia é essa, deixar o sarrafo lá em cima, para quem vier no ano que vem, caso não seja eu, o cara corresponda. Porque a expectativa vai ser sempre, né, ampliada. Sempre melhor. Quando a gente sobe o nível, o time fala, meu irmão, se o ano passado foi bom, esse ano vai ser melhor ainda, que esse é o nosso processo de evolução. Então, me sinto honrado aí de ter recebido esse convite, ser convidado, e amanhã a gente dar sequência na operação, incendiando tudo e estabelecendo um novo desafio. Costumo dizer que toda venda é a venda da próxima venda, então amanhã eu já vendo a convenção de 2026. Qual é a última mensagem, Joval, que você dá para os corretores, os colaboradores, os empresários, né, os nossos próprios clientes que estão nos assistindo, diante do que você acredita de propósito empresarial no momento que estamos vivendo? Pronto, eu entendo assim, eu digo que estamos vivendo o momento mais difícil de todos os tempos, nunca foi tão difícil encontrar gente que queira trabalhar de verdade. Então, se você é empresário, eu sei que no nosso país o empresário é visto como o inimigo, como um mal necessário. Se é quem mais gera emprego e renda, deveria ser quem deveria receber mais apoio. Pelo contrário, é quem é mais perseguido, é quem é mais fiscalizado, é quem mais é oprimido. Então, essa visão de que o empresário é o inimigo, que o empresário é quem aposta primeiro, é quem acredita, é quem desbrava, é quem gera riqueza, quem gera emprego, renda. Então, você empresário que está me ouvindo aqui agora, a minha jornada toda foi sempre trabalhando com empresário, não desista da sua missão, essa missão é nobre. Quando eu digo aqui que liderança não é para todo mundo, nem tampouco para qualquer um, é porque, no meu entendimento, liderança é chamado. E chamado divino. Então, o meu chamado, até os 20 anos, eu achava que não era, mas assim, eu, tímido, extremamente bloqueado, de repente, me tornei, né, uma referência na minha atividade, que é palco. Então, eu tenho um método, amanhã vai acontecer isso aí, o primeiro aplauso vem antes dos 3 minutos. Então, tem um método que é conquiste qualquer plateia até 3 minutos. Com isso, eu rompi o julgamento com relação à cor da pele, então já passei por todas as capitais brasileiras, já fiz 3 eventos em Portugal, e as pessoas diziam, olha, mas lá, cuidado que o pessoal é muito racista, discrimina. Eu não vi nada disso. Primeiro que meu radar não tá nisso aí. E aí um ponto, nunca precisei de cota para minha área, porque meu negócio não existe, cota não funciona, ou você é bom ou você tá fora do jogo, e sabendo que o mercado tem um padrão, né, do que é um palestrante, e eu quebro esse padrão, porque as pessoas falam, caramba, bicho, parabéns, e você olha pro cara e não dá nada. E eu falo, isso é um elogio, miserável? Cara, nem parece que é um palestrante, nem parece com o quê, de vida, né? E a pessoa fala na naturalidade, né, como se fosse... Mas essa
essa fala trouxe para mim uma responsabilidade de que eu precisava estar acima da média. Então, isso fez com que eu estudasse mais, lesse mais, pesquisasse mais, estudo todo dia, acordo 4 da manhã. Então, assim, essa ideia de 8 horas por dia de trabalho, eu nunca trabalhei menos que 15 horas. E faz parte do jogo. Se você quer se destacar, vai jogar na alta performance, tem que treinar muito, amiguinho, porque na hora do show, você tem que corresponder com a expectativa. É isso aí. Então, chegamos ao final, né, Max? Mais um episódio aí, o 7º episódio. Obrigado pra quem tá nos seguindo, acompanhando, né, episódio por episódio, e a gente inovou, né? E depois diga aí se valeu a pena, né? Siga aí Joval Lacerda, @ Joval Lacerda oficial aí no Instagram. Boa. E de lá tem ramificação pra falar conosco. E aproveitando a deixa, também sigam as nossas redes sociais, nos acompanhem esses vários episódios, né, que a gente tá gravando aí. Terá mais. Muitas pessoas, muitas personalidades igual o Joval. Então, dá o sininho, clica aí no sinal, no Sininho. No sininho, né? Quase não sai. No sininho aí, né? Pra nos ajudar Curte, também. compartilha. E compartilhar, que a gente vai estar aí incentivando a gente para estar continuando esse trabalho, tá bom? Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Um abraço. Valeu. Até mais.